Alô, muito boa noite para você que está ligado na Super Rádio Renascer e também na Rádio A Voz, a sua comunicação da esperança. Estamos em rede, são exatamente 20 horas e 6 minutos e a gente está aqui com o nosso plantão de notícias aqui da Rádio Renascer e da Rádio A Voz. Olha só, hoje nós estamos aqui com a presença do nosso amigo Nixon. Boa noite, Nixon. Boa noite. E também do nosso amigo Darlan. Darlan, é isso? Isso. Darlan, nome de cantor, né? Darlan, se apresente aí para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. Boa noite, Nix. Boa noite, internautas pelo YouTube, rede social, Instagram, né, WhatsApp. Boa tarde, boa noite, comunidade da Cidade Olímpica, São Luís. É um prazer, né? Quando recebi o convite, logo de pronto eu aceitei e estou aqui à disposição para colaborar o que for preciso. Certo. O Darlan, ele faz parte da... Eu sou ex-conselheiro tutelar, fui conselheiro tutelar na região da Cidade Operária durante 10 anos. Hoje estou presidente da União de Conselheiros, ex-conselheiros tutelares do Estado do Maranhão. Milito na área da infância e juventude, direitos humanos. O que me trouxe pelo convite foi um debate que vem, né, há bastante tempo, caloroso, devido à eleição de 2023 da Associação de Moradores, e a gente está aqui à disposição para esclarecimento, o que for necessário. Pois é, nós tivemos eleições para presidente da Associação de Moradores da Cidade Olímpica no ano passado, foi isso? 2023. 2023. Isso. 2023 para transitar para 2024. 2024. Quantos anos de mandato? São 4 anos. São 4 anos. E o que se deu 2023, a pessoa assumiu em 2024 e tem mais novas eleições agora. Certo. Quando iniciou o processo da eleição da Cidade Olímpica, eu morei na Cidade Olímpica há bastante tempo, fui presidente da Associação de Moradores, tenho militância política na Cidade Olímpica, tenho filhas que moram na Cidade Olímpica, tias que moram na Cidade Olímpica, amigos, pessoas. A gente tem, né, uma vasta militância e conhecimento e serviço prestado naquela comunidade. E muitos amigos. Então, naquele início, quando iniciou a eleição na Cidade Olímpica para a nova diretoria, eu fui convidado, né, pela atual presidente na época, era a Kênia, né, que é uma pessoa que eu tenho respeito, admiração, e ela estava na direção da Associação de Moradores e fez o convite para que eu pudesse participar da comissão eleitoral naquele momento. E o estatuto da associação, ele não veta qualquer outro cidadão de outro bairro para participar da comissão eleitoral. E eu aceitei o convite, sempre aceito o desafio, né, pelo conhecimento, pela militância que a gente tem. Eu aceitei o convite. Foi convocado uma Assembleia Geral pela presidente, na época, a Kênia, e houve uma Assembleia Geral, onde nessa Assembleia havia para mais de 200 ou 300 pessoas na Associação de Moradores, e lá foi eleita uma comissão eleitoral, onde me elegeram o presidente da comissão, e elegeram a Merimácia, e elegeram outro um colega também para a comissão eleitoral. Então foram 3 pessoas, membros da comissão eleitoral, e tinha respectivamente os 3 suplentes para a comissão eleitoral. Tudo bem, foi eleita esta comissão. A comissão eleitoral recebeu da presidência da associação tudo que tinha na associação, de sócio, que a gente não tinha nada a ver com a questão administrativa, porque tinha uma presidência, tinha uma diretoria. A gente se ateve na questão do processo eleitoral. E naquele momento, o primeiro ato da comissão eleitoral foi comunicar ao Ministério Público, através da promotora doutora Doraci, todos os atos da comissão eleitoral naquele momento, até o final, vírgula por vírgula, foram comunicados ao Ministério Público. A comissão não tomou nenhum posicionamento
que não fosse em consonância com a comunidade, que é o alvo principal, que é a comunidade, os moradores, mas toda a decisão ela era comunicada rigorosamente ao Ministério Público, né? Então todos nós temos documento, tudo foi comunicado, e lá a gente começou o trabalho da comissão. Quando a gente chegou na associação, nós já encontramos, a comissão encontrou uma vasta quantidade de sócios kit, né, na associação de moradores, tá certo? A gente recebeu da atual presidência da associação, não se sabia, né, de quem era, se naquele momento não tinha chapa, nem chapa A, nem chapa B, mas era sócios kits ali na associação de moradores. E a gente recebeu e demos início todo o processo, convocamos através de edital, aprovamos regimento, né, na Assembleia Geral, aprovamos o edital da eleição, aprovamos o regimento que rege conforme o estatuto da associação, todo o processo, toda a dinâmica, todo o debate, todo o processo de discussão da eleição era discutido entre as três chapas, chapa 1, chapa 2 e chapa 3. Chapa 1 a chapa 1 era Quênia, a chapa 2 era, eu não me lembro a chapa 1 era Zé Davan. Isso, chapa 1 Zé Davan, chapa 2 Gregório e chapa 3 era Quênia, isso mesmo. Todo ato da comissão era discutido com as chapas, tudo, qualquer decisão, fosse publicar, fosse alterar, fosse prorrogar. Nessa comissão, tinha alguém que fazia parte das chapas ou era neutra? Era neutra. Ninguém dessa comissão fazia parte da chapa. Quando a gente discutiu com as chapas, exigiram para a comissão que a gente colocasse de cada chapa um representante para auxiliar e ajudar nos trabalhos ali de associamento, recadastramento. O cadastramento foi rigorosamente com os moradores da Cidade Olímpica, com comprovante de residência. Tudo foi feito dentro dos critérios. Inclusive, nós temos documento onde o Ministério Público atesta que tudo que foi feito foi legalmente. Terminou essa conclusão, fomos para a eleição. Isso. Foi dividido por blocos, né, urnas por blocos separados para votar. A eleição foi na web Cidade Olímpica, a lista de votação, e aonde não tinha lista de votação, o nome não estava na lista, a comissão estava lá presente com a ficha do sócio e apresentava naquele momento, por eventualidade, uma carteirinha para comprovar que era sócio, e foi concordado também em ata com os representantes de chapas, tudo. Nixo e todos que estão me escutando, nenhum ato desta comissão naquela época. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê, Nixo, vários murmurinhos, desinformações, e o que de fato aconteceu é que todos os atos, nenhum ato não foi tomado por decisão só da comissão, que tinha autonomia, que foi outorgada pela comunidade para reger o processo da eleição e com o aval do Ministério Público. Nós não tínhamos nem a necessidade de convocar, de ouvir, de acatar a sugestão das chapas, porque nós estávamos lá com todo o aval do Ministério Público e todo o aval da comunidade. Mas tudo foi feito, ata, foi colocado para os representantes de chapa lista dos sócios que iriam votar nesse dia. E no dia da eleição foi convocado pela comissão os mesários, e nesse dia, a eleição correndo tranquilamente, o Ministério Público convocou a Funbesma para acompanhar o processo e acompanhou o processo da eleição no dia lá. Foi convocado, a própria comissão convocou todo o processo que rege e o que foi regulamentado e orientado através de recomendação do Ministério Público, a comissão seguiu rigorosamente. Quando chega no final do dia da eleição, e orientei os mesários no início do dia, orientei aos mesários que, por eventualidade, um sócio que não estava na lista de votação e que fosse autorizado pela comissão com a ficha de sócio e a carteirinha, que o nome dele não tivesse e ele comprovasse que ele estava quites em dia para participar daquele processo,
ele poderia votar. Até aí, tudo bem, todo mundo votava. O que aconteceu de todo esse processo? Apuramos bloco A, bloco B, quando chegou em uma urna do bloco C, todos chapas, naquele momento a chapa do Gregório estava vencendo por 50 votos a mais na frente, na apuração, todo o sistema de segurança lá, todo mundo acompanhando, vários advogados, vastas pessoas da área jurídica acompanhando o processo, muita gente acompanhando lá na apuração. Quando chegou no final da apuração, a gente foi detectar em uma urna que um mesário, o que ele fez? O mesário, não foi a comissão, não foi ninguém, e foi orientado a todos, porque todos os outros mesários de todas as urnas, a pessoa que não estava o nome, assinava na lista o nome que votou. Por quê? Porque ali ia comprovar a quantidade de nomes que assinaram e a quantidade de cédula que estava na urna. Nesta urna, o que aconteceu? Foi uma faixa de uns 50 ou mais votos que o presidente da mesa autorizou a pessoa a votar e não botou para assinar na lista. O que aconteceu? Tinha mais cédula dentro e não tinha nomes suficiente na lista. Darlan... É obrigatório o número de cédula ser equivalente ao número de número que está na assinante, porque não pode estar 300 números, 300 cédulas e 200 números. Aí não tem como. Então todas as urnas já tinham apurado. Quando a gente recebeu, que foi detectar, que eu faço contato, porque se ele tem me chamado no decorrer do dia e a gente tava lá, ou se não tem me falado no final do dia, na hora que a gente for lacrar as urnas, todas foram lacradas juntamente com os representantes de chapa, acompanhado. Se ele tem me falado, naquele momento a gente não fazia nem apuração de nenhuma urna. Eu fui detectar porque quando a gente abriu a urna, a gente conferiu as cédulas, conferiu a listagem de nome, tá lá na ata, a quantidade de cédula e a quantidade de nome. Quando a gente conferiu, foi que a gente foi detectar. Já era a última urna. Aí a gente disse, não pode. O que acontece? Nós vamos suspender a comissão, dentro do que já tinha quase 90% apurado. A comissão tinha o direito e o dever e o poder naquele momento de empossar a chapa que estava na frente. Se posteriormente as outras duas chapas quisessem questionar juridicamente na justiça, era um direito constitucional, democraticamente, jurisdicional, poderia recorrer. Ou seja, no momento que foi diagnosticado um erro, detectado um erro, a partir do momento que foi detectado aquele erro, as que estavam tudo bem, iria prosseguir a eleição e iria dar a candidatura para quem tivesse mais votos ali. Mas na volta, esse era o correto. O que a gente fez? Achou melhor, para não ter questões, embaraço jurídico, que Sim. Como a gente estava acompanhado pelo Ministério Público, o que a gente resolveu naquele momento? Suspender a apuração, cancelar, não... Cortou aí o microfone? Não se poderia computar aqueles votos. Por quê? Porque tinha mais cédula do que nome na lista. O que a gente fez? Conversou com os representantes de chapa, todos concordaram, todas as três chapas que estavam lá concordaram que a gente suspendesse a apuração. Todos os votos foram escrutinados, ditados e falado no microfone a quantidade de votos de cada chapa naquele momento. A única urna que não foi computada e foi suspenso naquele momento, e que a melhor caminho que todos acordaram era encaminhar no outro dia um documento, lacrou a urna, levou para a companhia do 6º Batalhão, lacrar a urna, suspender e comunicar o órgão fiscalizador do processo que era o Ministério Público. Ao momento que a gente comunicou ao Ministério Público, nós recebemos o aval da promotora dizendo: vocês agiram corretamente.
Então, nós não poderíamos tomar qualquer decisão se tinha um órgão fiscalizador da lei, que era o Ministério Público, nos auxiliando e nos acompanhando naquele momento. E isso foi dado. Dentro desse momento, tudo que a promotora pediu para a gente forneceu todas as informações, tudo. Inclusive, depois de tudo isso, a promotora chamou as 3 chapas. Lá na promotoria, as 3 chapas concordaram, né, do que foi acontecido lá, como foi acontecido. Nenhuma questionou naquele momento. Mas, posteriormente, como a chapa do Gregório entendeu que era um direito dele ser empossado, porque ele estava na frente e entendeu, conforme a juridiquês buscou advogado e encontrou brecha jurídica e entrou na justiça para garantir o direito de ser presidente da associação. Darlan, Merimácia, seu Wilson, ninguém empossou o Gregório, ninguém empossou chapa. O que é que a gente recebeu, a comissão eleitoral? Recebeu uma ordem judicial, uma decisão judicial, tá? Para que a gente empossasse no prazo de 72 horas, ou empossava a chapa de Gregório, ou ia preso, ou pagava por dia R$500 de multa por dia. Aí eu não poderia descumprir de forma alguma uma ordem judicial. Ordem judicial se questiona posteriormente, mas não se descumpre. E eu cumpri, dando posse naquele momento com ordem judicial, oficial de justiça, empossando Gregório. E não foi por decisão da comissão, foi uma decisão judicial. A questão do Gregório ter assumido esse 1 ano, né? Foi uma decisão deles. Da justiça, uma decisão judicial. Judicial. Isso. E dessa decisão judicial, houve a primeira instância, Gregório ficou, depois recorreu o Ministério Público, que era o fiscalizador do processo, que as outras chapas não tinham poder de recorrer nem questionar, só quem poderia é o Ministério Público. O Ministério Público questionou, né, entrou junto ao Tribunal de Justiça questionando a veracidade jurídica do processo e pedindo que houvesse uma outra eleição devido ao que aconteceu. E foi tramitado, julgado em segunda instância no Tribunal de Justiça. Gregório ficou até esse percurso e foi garantido agora pelo Tribunal de Justiça, no acordo do Tribunal de Justiça, que houvesse uma eleição. Aí vem uma outra questão. A decisão judicial, ela determina uma eleição e que a Fundesma faça a eleição. E aí tem outros trâmites, Nix, que diz assim, na decisão, diz, não cancela o estatuto, não cancela os atos que é pelo estatuto convocar uma eleição, que isso é uma outra questão, pseudo de desdobramento, já de questionamento de futuramente ou das chapas que vão concorrer. Nesse caso, Júnior, assim, os boatos que mais saíram foi que o Darlan seria o problema da eleição, né? Inclusive, algumas perguntas que chegaram agora há pouco aqui também já foram enviadas anterior. A metade é que ele já respondeu, eu não vou nem... Mas eu posso até citar, porque o ouvinte mandou, a gente tem que citar. Perguntaram, você já respondeu, mas eu vou falar. Porque se foi somente uma urna que deu problema, e já tinha sido conferidas as 5 urnas, com a chapa 3 na frente, porque deu problema em toda a eleição. Eu creio que ele já respondeu essa pergunta. A outra pergunta foi... Nico, só rapidinho. Sim, mas pode falar. As pessoas, elas têm que entender, e esse momento é muito oportuno, é tipo essa mesa que nós estamos aqui. Tem essa mesa de som, que ela envolve câmera, TV, cabo, microfone. Se a mesa der problema, vai dar todo problema aqui na mesa. A eleição era um objeto. E se nesse objeto teve um problema, eu não posso dar o aval, o ok, se uma peça desse objeto deu problema. O problema não foi na eleição toda. Todo sócio se associou, todo sócio foi na associação, todo sócio votou, teve o direito de votar, todo o sistema de segurança foi amparado, escola bem aparelhada, tudo ok. Tudo ok. Nós temos um documento que o próprio Ministério Público atesta e diz, as próprias chapas que tenham esse documento deveriam dizer para as pessoas, olha, o próprio Ministério Público
avaliou todo o processo deles. Inclusive, o próprio Ministério Público, Nixon, diz para a Funbesma fazer a eleição para seguir todo o rito que era da comissão eleitoral anterior. O edital, o regimento. Por quê? Porque foi tudo feito de acordo com o Ministério Público. Se não fosse errado, se fosse errado, o Ministério Público não dizia para a Funbesma seguir todo o rito. O que pode mudar agora é regra para o dia da eleição de como vai votar. A não ser, segue todo o rito que a comissão anterior fez. O único problema da eleição foi esta urna que deu esse problema. Então, se foi um problema e a gente entendeu que tinha que encaminhar para o Ministério Público, quem tomou a decisão de ter uma outra eleição não foi Darlan, não foi a comissão eleitoral, foi um órgão fiscalizador, que é a promotoria de fundações, das entidades e fundações do Estado do Maranhão. Quem fiscaliza. Que não tem nada a ver com o bairro. Que não tem nada a ver com o bairro. Quem autorizou, quem questionou no Tribunal de Justiça, quem questionou a permanência de Gregório na Associação de Moradores, empossado pela Justiça da primeira instância, foi o Ministério Público. Houve um parecer da Procuradoria-Geral do Ministério Público e depois, posterior a isso, houve o julgamento da Câmara Civil do Tribunal de Justiça, julgando o mérito da decisão e determinando uma eleição conforme o Ministério Público tinha pedido. Agora, uma perguntinha dela. Quando o Gregório ele assumiu, ele sabia... E a sua comissão sabia que aquilo ali era provisório? Sabia, ele tinha ciência que era uma decisão provisória até o julgamento do mérito para decidir se ia haver uma eleição. Ele tinha ciência disso. Ele tinha ciência, a comunidade tinha ciência que ele não estava lá definitivo. Ele estava meramente, no momento, pela uma decisão judicial que em qualquer momento seria julgado o mérito. Poderia ser julgado o mérito para a permanência do Gregório terminar os 4 anos e poderia ser para convocar a eleição e fazer um outro processo. Isso. Que era o Ministério Público que questionava essa decisão que foi da primeira vara, da primeira instância do fórum. O Darlan, tem outra pergunta semelhante, você já respondeu também, que o Edson respondeu aquela, perguntou aquela, e o Ítalo perguntou essa, porque você não aclamou, é semelhante ao que eu perguntei, porque você não aclamou a Chapa 3 como vencedora. Mas a outra porque foi uma decisão. Isso, já foi respondido. Eu poderia fazer naquele momento a comissão o mesmo questionamento jurídico que aconteceu, a gente suspendendo a eleição, ia acontecer esse questionamento jurídico, as outras chapas também ia questionar juridicamente. Ia questionar, o próprio Ministério Público ia questionar isso, da mesma forma, e a melhor sensatez que a gente teve foi levar aos olhos a lucidez do Ministério Público e ele entender o que seria melhor daquele desfecho, porque nós, naquele momento, quando você tem um processo que você é fiscalizado e você é acompanhado pelo Poder Judiciário, que é uma hierarquia maior do que você fica ali, a melhor opção é comunicar o Poder Judiciário e perguntar para o Poder Judiciário qual é o posicionamento. E o posicionamento do Ministério Público foi que tivesse uma outra eleição. Tá. O Valdo, da Rua 16, outra pergunta também que ele já respondeu bem no início, foi assim: Darlan, você mora no Jardim América, como você foi vir participar de uma eleição da Cidade Olímpica? Foi a convite de quem? Ele já respondeu, mas ele pode falar novamente. Eu vou, para ficar bem claro. Hoje, se convocar uma assembleia na Associação de Moradores para eleger uma comissão eleitoral, o estatuto que rege a instituição, que faz toda a questão jurídica, legal da associação, não tem nenhum artigo, nenhum inciso, nenhum parágrafo que diz que para participar da comissão eleitoral tem que ser sócio e morador da Cidade Olímpica. Deixa essa lacuna em aberto e traz para que isso aconteça. Na verdade, Darlan, isso é feito em vários tipos de eleição ou de qualquer coisa que rege algo para se decidir. Eu vou te dar um exemplo aqui. Uma comissão que vai, digamos que regentes de música, né? Estamos no concurso de músicas, entendeu? No concurso de música
E as pessoas que são, não me vem a palavra, Nixon, as pessoas que são jurados, né? Elas têm que ser pessoas que não estão em torno dos cantores. Isentas do processo. Exatamente. Isentas. Um juiz de futebol tem que ser aquele juiz, por exemplo, se for entre nações, Brasil, Inglaterra, tem que ser um juiz que não é nacionalizado, quase não sai, do mesmo país, não é isso? Por exemplo, um juiz brasileiro não pode apitar um jogo do Brasil. Certo? Então é exatamente isso que aconteceu aí, né? Não ser pessoas do bairro para não influenciar. E nessa comissão tava lá, né? Tava a Mary Massa, que é do bairro, o seu Wilson não era do bairro, mas tudo o que me deixa mais triste, porque a gente tem, Nixon, uma história na militância política. Aqui é Júnior, ali é Nixon. Júnior e Nixon. A gente tem uma militância na história. Né? A gente não caiu em nenhum lugar de paraquedas. Ninguém pegou Darlan e botei Sim. aqui, porque né, a gente tem uma história na militância, né? Uma experiência. E quando a gente é convocado, porque a gente tem experiência. Eu quero dizer, conheço o mérito, sei da experiência, mas hoje, o atual processo, eu não quero assim, mas pode acontecer pior do que aconteceu quando a gente estava lá fazendo o processo, né? Pelo que eu sei, eu quero dizer aos amigos que eu apenas atualmente não moro na Cidade Olímpica, mas a minha vida, minha militância, tudo que acontece ali, eu estou no dia a dia, todos os dias, pessoas que estão do meu lado, que amigos, pessoas, eu vivi, a minha primeira moradia aqui em São Luís foi na Cidade Olímpica, né? Então eu não posso, eu amo a Cidade Olímpica, eu gosto das pessoas. Tem a chapa do Gregório, o pessoal que são meus amigos. A Kênia, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, um respeito, né? Tem uma militância, uma guerreira na Cidade Olímpica, a Mary Márcia, né? O Fábio, o Gregório. O grande problema, Júnior e Nixon, é que as pessoas têm que aprender, e eu trazia isso para mim há um tempo atrás, que a gente poderia levar no campo das ideias, da democracia, de uma disputa, trazer para ti a questão pessoal. E não é isso, é uma questão social, uma disputa democrática pelo mesmo poder, pelo mesmo, né? E aí muitas vezes as pessoas ficam mal, ameaça de morte. Roga a praga, deseja o pior, a morte. Gente, não existe isso. Eu acho que está na hora da gente, a Cidade Olímpica, as lideranças, que só tem pessoas com potencial gigante, né? Tá na hora de acabar com isso. Há uma disputa salutar. E eu vejo muitos amigos ficam no grupo lá, desrespeito, sabe? Então isso não existe mais. Divergir, eu não posso concordar tudo que Júnior diz e o que Júnior quer. Mas eu posso respeitar o que o Júnior tá falando. Isso. A opinião do Júnior, a opinião do Nixon. Eu não posso desmerecer, né, a opinião e a ideia do Júnior ou do Nixon, porque você não consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Certo. Duas perguntinhas aqui. Tá. O Gregório, ele continua na disputa? Na disputa, sim. Agora, eu creio que sim, né? Não sei se sim, ele me falou que continua na disputa como candidato. Agora eu não sei. Eu acharia uma injustiça ele não disputar, né? A opinião do Júnior aqui. E uma outra pergunta que se veio em todo esse assunto, que foi lá no início lá da questão da enrolada das assinaturas, né? Uhum. O seguinte, as pessoas que votam são pessoas que são sócios, somente pessoas que são sócios. Sócios e morador da Cidade Olímpica. Sócio e morador. Por exemplo, uma pessoa que mora na Cidade Olímpica, se ela não é sócio, ela não participa. Não e um outro detalhe, sócio e em dias, kits. Aí? Sócio, kits em dias, para votar. Né? Entendi. Isso. Então, eu acredito que foi por isso que deu esse embaraço todo, porque acho que algumas pessoas não sócias, né? Júnior, o que eu recebi muito foi que o Darlan, ele assinava as carteiras e o mesário não colocava também na assinatura. Isso aí
foi até caso de o pessoal querer ir para a delegacia, para denunciar o Darlan. Eu não sei se foi isso que aconteceu, Darlan? Não houve isso. As pessoas entendem equivocado. O que acontecia? Quando o sócio chegava, que não encontrou, a gente fez uma lista manual, digitando no computador, em um programa Word, e muitas vezes, muitos nomes, alguém na hora de formatar, alguém saía ali, né, e isso aconteceu. Mas ele chegava, comprovava, porque na carteirinha dele, que tem uma carteirinha na associação, que a comissão, quando colocava que ele estava apto a votar. E na associação tem uma ficha grande, que era as datas até quando ele estava quites a votar. Quando ele chegava a carteirinha, ele ia com a carteirinha lá na comissão, a comissão assinava, autorizava. O mesário só deixava votar depois da assinatura do aval da comissão. Não foi questionado por chapa A, chapa B e chapa C. Isso não foi questionado, porque isso aconteceu com todos os sócios de todas as três chapas. Todas as três chapas. Lá no dia da eleição, ninguém questionou isso. Na hora da apuração das 5 urnas que já tinha apurado, ninguém questionou isso. O único questionamento foi esta urna, que nas outras urnas tinha sócio que votou e assinou, fora ali a parte, o nome que estava, e votou, estava tudo tranquilo. Por quê? Porque batia a quantidade de assinatura e batia a quantidade de cédulas que estava na urna de votação. O Darlan não tinha lado ali. Não tinha lado. O boato que saiu também foi esse, que ele tinha um lado, ele tinha uma chapa. Eu não vou citar ela aqui pra... Nix, eu sou muito claro. Ele dizia assim pra mim, ó. Darlan, tu... eu não podia nem ter lado, porque eu não votava lá. Sim. Darlan, tu vota, tu apoia a chapa de Quênia. Aí ficava dizendo, Merimácia, tu é da chapa de Gregório. Ou seja, era conversa, mas naquele momento, nós, a comissão, e eu fui muito duro muitas vezes, né, inclusive da própria chapa da Quênia, pessoas, né, dela mesmo veio e discutiu comigo que eu tava querendo ser isso, não deixava, mas eu tinha que ser imparcial naquele momento. Eu não poderia, do mesmo jeito que eu tratava a chapa do Zé da Van, eu teria que tratar a chapa do Gregório da Quênia, porque era um processo democrático. Então essa entranha toda desse processo, quero deixar claro, não foi Darlan que decidiu para ter uma outra eleição. Houve um processo judicial, houve uma decisão, um questionamento do Ministério Público devido à última urna que não foi apurada e que teve que se comunicar ao Ministério Público do que aconteceu. Fizeram uma pergunta aqui, mas eu não creio que não era nem para ti essa pergunta. Perguntaram assim, pergunta para o Darlan. Ele disse que era para deixar pergunta em off. Para o Darlan. O pergunta Darlan para responde. o Darlan. Dá até o nome de um programa, né? Pergunta para o Darlan por que a Merimácia, sendo mãe do Ítalo, Arquimedes, né? Isso. Cabeça de chapa, pode ser da comissão eleitoral. É porque ele escreveu meio que regiam as eleições naquele momento. Que regia as eleições naquele momento, eu acho que ele quis dizer. Olha. E na Cidade Olímpica... O Ítalo, ele era de uma chapa? Não, o Ítalo, ele é filho da Merimácia. Filho da Merimácia. Na época era vice do Gregório. O que acontece? Na Cidade Olímpica, é assim, eles brigam tudo por disputa de qualquer coisa. Ele até colocou aqui que o Ítalo não mora na Cidade Olímpica. Isso aí ele comprovou para a comissão, né, comprovando a Cidade Olímpica. O que acontece? As chapas, quem era o questionador de qualquer ação, não se recebeu, nós, no regimento interno do processo, no regimento eleitoral, não tinha, e no estatuto, não diz que o filho de A ou de B não pode concorrer. Sim. Não diz que a mãe ou o pai não podia participar da comissão. No regimento eleitoral não dizia, e as próprias chapas, nenhuma chapa questionou por que o Ítalo estava na chapa. Nenhuma chapa. Porque não foi provocado e não foi questionado. Então a comissão não poderia marcar cartas bruxas e dizer assim, não, Ítalo não pode ser vice de Gregório porque é filho de Merimácia. Nós não podemos tomar essa decisão porque não é uma decisão provocada e a gente não tinha nada juridicamente. Por que não questionaram no Ministério Público? Por que não questionaram que era o órgão fiscalizador? Olha, nós estamos questionando aqui porque ele é filho de Merimácia. Porque muitas coisas, Júnior e Nixon, sim, era acordado entre as próprias chapas.
As próprias chapas. Eu gostaria que tudo que fosse acordado, que tudo foi acordado entre as chapas, que elas falassem também para as pessoas na comunidade. Que fosse falado, entendeu? Porque tem coisas que foram acordadas pelas chapas que não foram tratadas com a comissão. A comissão tratou o que coube depois daquela aprovação em assembleia do regimento e do edital para a eleição da associação. Aí sim foi tratado pela comissão. Darlan, você se sentiu assim ameaçado ou assim como se as pessoas dissessem que você foi o culpado dessas eleições? Ou se teve alguma ameaça, né? Isso. Depois Não, dessas eleições. Não. Graças a Deus, eu costumo dizer, eu tenho medo, só tenho medo do castigo de Deus. Mas eu sou um homem de fé muito grande, né? Eu, graças a Deus, nunca recebi ameaça. Primeiro porque eu ando na Cidade Olímpica tranquilo, não tenho inimigos na Cidade Olímpica. Graças a Deus não tenho inimigo. Eu fui, Júnior Nixon, durante 10 anos, conselheiro tutelar. Eu me julgo, eu fui o melhor conselheiro tutelar que já teve na região. Eu fui eleito todas as vezes em primeiro lugar conselheiro tutelar, né? Então eu nunca tive problemas. Quando na última eleição apoiei de coração um candidato que foi o filho da Quênia, com todo respeito, sim, admiração, venceu as eleições junto com Quênia, e eu sempre me coloquei à disposição da comunidade. Eu não meço esforço, né? Eu nunca busquei da comunidade da Cidade Olímpica em prol da comunidade para me beneficiar de nada, ser rico ou isso ou daquilo, nada. Então eu nunca recebi ameaça, sempre respeitei as pessoas. Eu respeito o grupo de Gregório, respeito o grupo da Quênia, respeito o grupo do seu Zé Davão, um senhor muito respeitador, e respeito todo mundo na Cidade Olímpica. Nunca tive ameaça e ando tranquilamente na Cidade Olímpica porque eu não tenho nenhum inimigo, graças a Deus, na Cidade Olímpica, em lugar nenhum em São Luís. Mas assim, você se sentiu injustiçado por as pessoas Isso. acharem que você foi o culpado? Isso, eu me senti injustiçado. Eu fiz questão que, Deus é tão maravilhoso que escreve as coisas tudo certo. Chegou esse momento para que a gente pudesse explicar sobre isso. E eu sempre vou me colocar à disposição. E dizer bem claro aqui, se tiver que apoiar uma chapa até o dia da eleição na Cidade Olímpica, eu vou tranquilo na associação, qualquer lugar, né? Apoiarei sem problema nenhum. Mas Deus é tão maravilhoso que chegou esse momento, porque eu fiquei muito triste, né? De algumas pessoas, não quero citar nome, injustiça, que foram injustos, e sabe do que eu tô falando, sabe do que eu tô dizendo, porque as pessoas, você é tipo aqui, você dá pra uma pessoa a vida inteira. O dia que você diz um não, você é o pior ser humano que você existe na face da terra. Então eu tenho a minha consciência tranquila em relação a esse processo. Eu digo todo dia pra Merimácia, tem vezes que ela diz, Darlan, tô falando, eu tenho minha consciência tranquila, mas muito tranquila. Eu boto minha cabeça no travesseiro tranquilo em relação a esse processo, porque a gente fez o que tinha que fazer e fez o que devia que fazer, né? Então eu nunca fui intimado pelo Ministério Público para me responder processo, porque eu tive que suspender esse processo, porque o próprio Ministério Público disse que estava correto, que foi a melhor opção que a gente fez, acertou ter feito isso. Ou então, seja, tranquilo. resumindo tudo, a decisão não foi do Darlan, Não a decisão foi do Ministério Público de haver uma nova eleição. Se o Ministério Público, Júnior Nixon, naquele momento que a gente lacrou a urna, não apurou aquela urna, e o Ministério Público mandasse um documento recomendando que a gente fizesse a recontagem dos votos daquela urna, ou empossasse a chapa que estava na frente, a comissão faria tranquilo. Por quê? Porque se o Ministério... Agora, quem quisesse questionar a decisão do Ministério Público, que questionasse. Não era com o Darlan, né? Então, o que aconteceu, o Darlan, a comissão, não poderia se furtar naquele momento de cumprir uma decisão judicial, porque diz na Cidade Olímpica, Darlan empossou Gregório. Eu empossava Zé Davan, se viesse a decisão judicial. Eu empossava a Quênia, qualquer um. Eu não ia. Uma decisão muito séria, né? Era muito mais fácil eu empossar Gregório do que ir algemado por descumprir uma decisão judicial. E aí é que não ia dar certo. Aí não dava certo, porque eu tenho filha e eu não tinha, né? R$500 todo dia para pagar de multa. Aí, Nix, é complicado. Eu quero mandar aqui um abraço pro nosso ouvinte, Jean das Coxinhas.
Ele está ao vivaço aqui com a gente também Pede no para esse grupo. pessoal aí instalar o aplicativo da Rádio Renascer e também da Rádio A Voz, viu? Estamos em rede. Tá, ele está aqui e ele também está perguntando aqui, para votar precisaria estar kit. Kits, isso. Foi Mas o que a gente já falou aqui. Mas né? a pergunta do Carlos é que assim, ele votou, não tava kit e conseguiu votar. Como é que isso aconteceu naquela eleição, Darlan? Se ele votou, se ele está dizendo que votou e não estava kits, aí é uma subjugação dele, ele está afirmando isso, mas naquele momento a comissão eleitoral que estava ali, além da comissão, Nix, naquele momento que estava na sala, a gente era fiscalizado por representante da chapa de Zé Davan, representante da chapa de Kenny e representante da chapa de Gregório. Como é que ele, a comissão ia autorizar, né, para ele votar se ele não tá aqui? Todos que iam ali votar, chegar até aquela urna, antes dele ir para lá, a comissão buscava a ficha grande dele, da data que ele se associou até o último dia que ele estava aqui. Como é que ele chegou lá sem um aval da comissão? Agora eu digo, se ele chegou lá, aí o presidente da mesa não deixou, não colocou o povo para assinar, que eu disse de manhã, fiz a reunião, a comissão fez a reunião, olha, todo mundo, qualquer eventualidade, chama a comissão, bota para assinar, e fez. Talvez, eu não sei se ele fez por maldade ou fez para querer prejudicar, e aí não se sabe. Depois conversei com ele, ele foi ouvido no Ministério Público, ele foi chamado no Ministério Público, ele mesmo tem documento que ele Esse mesmo... rapaz que... Isso, o presidente da mesa foi chamado pela doutora Doraci e ele, perante o Ministério Público, assumiu o erro dele. Tá? E não foi a comissão, ele disse, olha, eu não fui induzido por comissão, a comissão me disse que realmente era para assinar, foi um desleixo, eu passei despercebido, não assinou. Ele disse que está em documento no Ministério Público. Público. Pode acontecer, né? Isso na última urna. Na última urna. Para ver, Nix, que não tinha nada a ver da comissão ou Darlan fazer lambança no processo, porque como os outros, todos, presidente de mesa, colocaram para assinar tudo certinho. Tinha advogados acompanhando, o comandante da Polícia Militar estava acompanhando lá na apuração. Então estava tudo certo, estava tudo caminhando certo. A única questão foi essa urna e que foi encaminhado ao Ministério Público e que o Ministério Público tomou essa decisão de haver uma eleição. E ficou a briga judicial, Ministério Público e Gregório. Essa que foi a... Para ver que nem a chapa da Quênia e a chapa do Zé Davan não tinha autonomia jurídica para questionar aquele momento, aquele processo. Né? Que inclusive a Quênia questionou em um pedido judicial e foi arquivado porque ela não era habilitada na questão do processo para questionar o processo. Entendi. Hoje o Darlan pensa duas vezes em participar de uma próxima eleição? Não, Nixon, qualquer eleição, eu fui recentemente candidato a vereador de São Luís, sim. Fui candidato no coletivo Voz. Eu sou homem de luta, eu não corro, não fujo da luta, é minha vida, é minha militância. Só que atualmente eu primeiro faço uma reflexão, né, antes de entrar em qualquer. Mas se existe uma questão, se chegasse para mim e dissesse assim, Darlan, eu vou te dar ouro para ser presidente da... Não é desmerecendo a comunidade, os moradores, pessoas, porque eu tenho famílias que moram na cidade olímpica. Eu gosto de todos lá, mas me chama uma atenção, Nixon, é a briga. Sim. A briga é muito grande pela associação de moradores, porque ali, Nixon, só tem uma coisa, só o status de ser presidente e o status da questão política para quem está ali à frente da comunidade. A não ser, não tem emprego, não tem recurso, não tem pagamento de sócio, não tem nada. Sim. Entendeu? Então o presidente ali, eu disse para Gregório um dia desse, disse para Kênia, eu disse foi muito para Kênia. Kênia, tu sai disso. Vai cuidar da tua vida, da tua saúde, tá. Eu disse para Gregório, tu já passou pela associação, tá? Mas tá no sangue das pessoas a questão que cada um concorre. Agora, se me convidar para concorrer à eleição da cidade olímpica, eu posso concorrer para outra coisa em São Luís. Mas da associação da cidade olímpica eu não quero. Agradeço de coração. Mas a gente está sempre à disposição. E quero deixar claro, se for convidado para apoiar uma chapa nesse processo de eleição, eu vou estar lá tranquilo com os amigos da cidade olímpica, as pessoas que eu conheço, trazendo gente e vou participar. Quero dizer um recado muito bem claro. As pessoas que eu tenho respeito e admiração. Porque as conversas, sim. Nixon e Júnior,
ocorre? Tem gente que já disse assim, se eu ver Darlan aqui na associação, eu dou na cara dele. Eu peço para Deus que nunca deixe acontecer, que Deus não deixe acontecer. Se vier que acontecer, eu saio de fininho para não acontecer, porque eu quero que não aconteça, porque eu respeito todo mundo. A gente tem o direito de ir e vir, conforme a Constituição Federal, de ir e vir é democrático, você vai e vê onde quiser, desde que você respeite o espaço de todo mundo, entendeu? Tá, pô, falei. Muito bem, então aqui foi esclarecido, né? Eu acredito que foi esclarecido, né? Se tiver alguma dúvida, tem que perguntar, porque olha, se quiserem, eu quero dar só um rapidinho. Porque até eu que não participei lá, eu entendi tudo de outra forma, porque existe, Júnior, a história do negócio do marketing. A Coca-Cola, todo mundo diz que a Coca-Cola é boa, mas ela faz mal. Tu tomar ela, te acaba, né? Aí, exatamente. Mas todo mundo diz que ela é boa, ninguém diz que não presta. Então, quando você diz de boca a boca que é uma informação, aí até tu dizer que porque aquela informação que tá proliferindo e caminhando, mas quando você explica, porque hoje eu tenho certeza daqui para frente as pessoas entenderam o que aconteceu, não foi que eu fiquei do lado de A ou de B. Não foi uma decisão do Darlan. Não foi. Eu precisava, a comissão precisava de um aval do Ministério Público. E o Ministério Público tomou a decisão, inclusive foi os 3 cabeças de chapa lá. E disse, olha, a decisão do Ministério Público aqui, a comissão pediu, e o parecer do Ministério Público é que vai ter uma outra eleição. Aí nesse decorrer do tempo, o Gregório, não, eu não quero outra eleição, vou recorrer meu direito de ser empossado porque eu estava na frente. E aí foi um direito, foi o que aconteceu. Mas não tem nada a ver. O que Darlan fez, a comissão fez, foi obedecer uma ordem judicial. O povo aqui da cidade, do grupo Cidade Olímpica Geral, pedindo um alô, mandar um alô aqui pra Rayana. Alô, Rayana, Júnior Ferreira aqui, viu? Não esquece esse nome. Estão acompanhando. E o locutor Jones Duarte também está com a gente aqui. É o teu sobrinho, né? Deixa eu te falar. Darlan. Forte abraço pro Jones Duarte, grande profissional. Grande profissional. Entendeu? Inclusive ele gosta muito de você. Ele quer voltar a trabalhar. Darlan. Tem uma pergunta aqui que já foi também esclarecida, que é por que está havendo essa eleição agora. Muita gente não está sabendo por que está havendo essa eleição. Então a gente está aproveitando esse momento para explicar o que aconteceu, entendeu? Em relação a essa eleição. Nix, existe uma coisa. O que vai acontecer? O que vai acontecer nesse processo? Eu não sei, eu quero até pedir desculpa se é isso realmente. Primeiro erro que eu olhei, né, lá na convocação da Funbesma do processo da eleição. A Funbesma colocou um edital convocando a eleição, recadastramento e tal. Eu não tive conhecimento, não chegou até a mim, não sei se o concorrente de chapa tem, porque na decisão judicial, Júlio, ele não diz para anular os atos do estatuto da associação. Então, se não diz, Nixon, tem que convocar a assembleia, tem que fazer o regimento eleitoral, com prazo, com datas. A Funbesma está lá tipo uma comissão para fazer eleição. A decisão judicial diz para fazer eleição, mas ela não tira os ritos que regem o estatuto. Até aí está seguindo lá, é uma decisão deles. Uma outra é que a Funbesma está seguindo, se na eleição que a gente fez, cada bloco tinha uma urna nisso, imagina do jeito que eu soube que a Funbesma quer fazer, que eu quero dizer aqui. É um órgão competente, já fez várias eleições em vários bairros, mas a Cidade Olímpica, Júnior e Nixon, a Cidade Olímpica tem a sua peculiaridade diferente. É um bairro gigantesco, é a segunda maior ocupação da América Latina. Imagina, Nixon, se tu vai colocar no dia da eleição, no domingo, digamos, vai votar 800 pessoas. É humanamente impossível tu colocar numa lista só, num caderno só, 800 nomes e fazer uma fila de Maria, de João, de Tereza, de Carlos e para votar só em uma sala. Sabe o que vai acontecer? O morador, ele não é obrigado, ele já vai por questão social, amizade, votar, entendeu? E aí ele vai
votar, aí tu acha que ele vai passar 2 horas, 3 horas na fila para votar para Gregório, para Darlan, para fulano porque é bonito, esperar para votar? Não vai. A outra coisa errada, equivocada, que eu não vi na decisão judicial, não vi. A taxa de inscrição que estão fazendo. Nixo, quem decidiu foi a Funbesma. O morador está reclamando. Está reclamando. Por que está reclamando? A situação, você paga R$20 para o sócio para ir votar. Quem decidiu pagar essa taxa? Foi o Tribunal de Justiça? Não foi, não está na decisão. Foi o Ministério Público? Não está na decisão, até mesmo porque o Ministério Público ela não tem o direito, outorgado juridicamente, de decidir sobre a instituição o que paga ou o que não paga. Quem tem o direito de dizer isso, que paga 1% do salário para ser sócio, é no estatuto. Aí, como é que foi? A comunidade aprovou em assembleia que tem que pagar R$20? Não aprovou. Então, a Funbesma chegou lá e disse assim, vai pagar R$20 aqui. E aí... Esses 20 é por mês? Não, segundo a alegação, é que pagando agora, dá até o dia da eleição para estar aqui. Ou seja, são menções aleatórias por conta da Funbesma, por conta lá deles que estão lá. Mas as chapas, os interessados que estão lá, não questionam, não consultam uma questão jurídica. Quem é o patrono da decisão judicial é o Tribunal de Justiça. Ei, doutor desembargador, a Funbesma lá está cobrando R$20. Aonde foi? A comunidade não decidiu, não está no estatuto, é 1%, não tem documento, né? Então, mas estou aceitando, e aí é um questionamento, isso é só um questionamento lógico meu, por visão lógica, e que tenho bastante experiência, que eu acho, Nico, que futuramente, muitas questões que estão sendo encaminhadas nesse processo novamente, pode acarretar num processo judicial futuramente novamente. Pois então esclarecemos, né, tudo aqui. O Darlan, ele não foi o culpado por essa nova eleição, ele não foi o culpado por tudo que aconteceu, né? Assim, ele e os demais que estavam com ele. E os demais. E por mim nem tinha mais eleição, né? Pois é. Foi uma decisão do Ministério Público, né? Então tá aí, foi tudo esclarecido. Eu espero que os moradores da Cidade Olímpica acalmem aí os seus ânimos, né? E faça valer o seu voto. Se o Gregório ele está novamente na chapa, né? Ele tem a chance de mostrar que realmente era para ele ganhar essas eleições e ele vai ganhar novamente, né? A opinião do Júnior Ferreira, né? Mas se não for... E agora, Júnior, agora aumentou a quantidade de previsões para chapas, né? Acho que o povo agora se interessou de vez. Porém, eu tô falando assim, se interessou somente pessoas que querem concorrer à eleição. Agora, em relação ao valor que ele citou aqui, os moradores estão muito preocupados, entendeu? Muitos querem votar, não tem condições. Olha, Nix, é tão fácil. Existe uma demanda, conforme a Constituição, tem a Defensoria Pública. Qual era o valor lá? Na época, o valor, se não me falha a memória, era R$12, alguma coisa, e isso foi acordado, eu não sei se não era mais barato. Eu não sei, não estou me lembrado, se alguém tiver aí que possa merimar, mandar aqui, mas não era esse valor. O que acontece? A comunidade, os moradores, os próprios sócios, pode questionar através de uma ação pela Defensoria Pública, questionar e comunicar ao Tribunal de Justiça: ei, doutor, nós não temos condição. A própria chapa dizendo: não temos condição de pagar isso aqui. Isso é um absurdo, né? Então, aí quer dizer, colocar no pescoço, né, do morador que eu tenho que pagar R$20. Porque, na verdade, Nico, não é o morador que paga. Né? Não é o morador que paga. Quem paga é os cabeças de chapa que tem que se virar. Porque o morador não vai tirar R$20 do bolso dele para pagar, para ir votar em A ou em B. A preocupação, rapidinho, Júnior. A preocupação não, desculpa. Tem umas pessoas que estão querendo se candidatar, não tem condições de se candidatar e estão reclamando, tipo assim, estão dizendo que se o presidente da chapa, a cabeça de chapa quiser concorrer,
ele pode pagar para a pessoa? Isso não é compra de voto? Segundo o que eles estão perguntando? Olha, isso é uma pergunta da Dre dos bolos. Verdade. Na verdade, não caracteriza a compra de voto, é uma sufração direta, né, e apoiada. E aí eu tenho, Nix Júnior, maior admiração, respeito. Acredito que o Ministério Público é competentíssimo. Doutora Doraci, uma promotora indo e voltando. Eu tenho certeza que se a comunidade se reunir, questionar junto ao Ministério Público, ela busca alternativas, representantes de chapa. Por quê? Por que não é compra de voto? Porque não tem nenhum documento no processo dizendo que é proibido o cabeça de chapa fazer isso. O estatuto não diz. Não tem um regimento eleitoral. Não está dizendo na decisão judicial. Então, o cabeça de chapa, o problema é que estão correndo aí atrás de dinheiro adoidado. Agora, tu falou uma coisa certa. Tem gente que tem um potencial para participar da eleição, mas, meu amigo, não tem nesse momento 15 mil reais, 10 mil reais para associar tantas pessoas, que é um absurdo. Para quê? E isso não deveria ser assim. Deveria ser discutido como orador conforme o estatuto. E isso está equivocado, não é de não pagar, mas é equivocado a taxa elevada, que é 20 reais por cada pessoa. Certo. Faz tua pergunta. Só a última pergunta aqui para a gente encerrar, que o nosso horário aqui já deu, né? Existe a possibilidade de toda essa confusão acontecer de novo nessa nova eleição? Muito, existe muito. Por que pode existir? Porque a Funbesma, segundo, eu não quero afirmar, mas eu, como eu estou dizendo, acredito muito no órgão fiscalizador, que é o Ministério Público. Se orientar para ter uma eleição dessa forma, esse tanto de pessoas, que eu julgo, digamos, 600 pessoas, para votar só em uma sala e fazer só uma lista, não vai dar certo. Não vai dar certo, vai haver evasão. Aí dizer assim, não, vota quem quiser. Tá, e para que foi se associar? Se você não faz uma acomodação para receber o sócio para votar, o que adiantou o processo todo de recadastramento, chamar a comunidade? E pode haver isso. Primeiro, pelo processo, muito curto. Você não pode fazer o processo menos do que 120 dias, 90 dias. O processo da eleição não tem nem 90 dias para realizar, não tem nem 2 meses. É um absurdo. Ou seja, é empurrando de goela abaixo a comunidade. E quem quiser, se vire. Bora fazer. E se tá todo mundo aceitando, quem tá os donos da situação aceita, então não é as outras pessoas que vão dizer que tá errado. Então vamos torcer para que dê tudo certo, né? Torço para que dê tudo certo. Tá. Então assim, Darlan, se esse vídeo vai rolar... Tranquilo. Tudo que você falou aqui, você pode comprovar também, né? Sim. E a rádio está respaldando. Tranquilo. Tô brincando. Assim, então, Darlan, eu te agradeço pela presença. Entendeu? Se for preciso, você também, se caso o vídeo rolar, der algum probleminha, você quiser voltar aqui para explicar alguma coisa que faltou, a rádio está de portas abertas. Né? Eu agradeço o Nix, o Júnior, agradeço todos os internautas que assistiram, que ouviram. Quero agradecer aos amigos, né, da Cidade Olímpica, toda a região, toda São Luís, e dizer que a gente está à disposição. Eu acredito muito em Deus, tenho fé, né? Eu já passei por momentos na minha vida, Nixon, muito mais difícil, né? E eu nunca baixei a minha cabeça, porque a gente só tem que baixar a cabeça para Deus, né? Na hora de orar, a gente, mais por ser humano, a gente tem que ser, né, tá de cabeça erguida, respeitar democraticamente, buscar amizade. E eu agradeço a vocês pelo espaço, e a gente sempre está à disposição por qualquer coisa que for necessário para contribuir para a informação. Na verdade, aqui foi só esclarecimento, né? Porque, na verdade, o Darlan em si, ele não foi ameaçado de morte nem nada, né? Graças a Deus. Então, aqui é uma coisa bem light. Foi somente mesmo para esclarecer para as pessoas, para dizer que o Darlan não é o vilão da história. Para tirar esse peso também. Isso, para tirar o peso, para dizer que não foi uma decisão do Darlan, foi uma decisão do Ministério Público, certo? Tudo bem.
tomara que o povo também não me ataque falando assim, ele faz parte de uma chapa, eu não faço parte de chapa. Não, e o Júnior Ferreira também, viu? Quando você... Pessoal, eu não faço olha, o parte Júnior Ferreira ali, aquele locutor lá... Não, eu não faço parte de Brincadeiras chapa. à parte. Eu sou presidente de uma comunidade ao lado da cidade olímpica. Estou, sim, apoiando uma chapa, mas eu não faço parte de uma chapa e não estaria trazendo o Darlan para defender uma chapa. Entendeu? Até porque se eu fosse para defender uma chapa, o povo já disse que ele faz parte de outra. Então... E aqui a gente complicado. quer deixar bem claro, aqui não foi dito e nem decidido nenhuma chapa aqui. O Darlan não falou de nenhuma chapa. O Darlan aqui só falou que a decisão não foi dele de haver uma outra eleição, uma nova eleição. E aí ele se retratou aqui, né? Se explicou na verdade, e a gente agradece. E a Rádio Renascer e a Rádio A Voz é justamente para isso. É a voz da comunidade, para as pessoas esclarecerem, nota de utilidade pública, né? Porque o bairro é algo muito sério, né? Um presidente de uma associação, ele traz benefício para o bairro, né? Nixon, e eu quero dizer para vocês, para contribuir, que quando nos grupos do WhatsApp, e aí eu quero mandar um recado aos representantes de chapa, aos membros de chapa, que quando alguém questionar, né, sobre a questão da eleição, que pegue lá a decisão do Tribunal de Justiça, pegue lá o documento do Ministério Público e coloque lá no grupo para as pessoas olharem, né, ver o que foi aconteceu, porque para não ficar perdendo tempo falando de A, de B. Outra coisa, deixa eu dar um recadinho para essas pessoas. Vamos viver a nossa vida. Eu acho que a vida do ser humano, ela é muito mais importante que isso, né? A gente viver o amor, o Darlan tem uma vida, né? Fora todo esse assunto, ele tem uma vida, tem família, tem amigos, tem sonhos, tem desejos, né? E todos nós temos. Então, para que a gente vai se deter a isso? Depois a gente vai embora, né? E aí a presidência vai ficar para outra pessoa. Quando a gente cessa a vida da gente aqui, acabou. É verdade. Entendeu? Não tem mais para onde correr. Então outras pessoas... Vai adiantar o que? Eu ter brigado, ter matado alguém pela chapa tal, pela chapa não sei o quê, se depois eu não vou levar nada isso no caixão, não é verdade? Então, que você viva a sua vida, não se estresse com isso, né? Realize seus sonhos, seja feliz e vamos juntos, né? A gente, Nix e Júnior, a gente nunca é perfeito. Perfeito só Deus. A gente Exatamente. Procura, a gente como tem uma vida pública, uma pessoa que é pública, a gente procura não errar, procura errar menos. Mas a gente nunca está isento de errar, de ter falhas, porque a gente é ser humano. E o ser humano, quando ele estiver aqui na Terra, ele sempre vai cometer falhas, porque é a natureza do ser humano. Mas uma coisa é essencial, é a questão do respeito com o próximo, de respeito com qualquer pessoa. Você não é obrigado a gostar de ninguém, mas você é obrigado a respeitar. A respeitar. Respeito é bom, é muito, muito bom mesmo. Então a gente encerra com essa palavra, respeito. Vamos ter respeito. Obrigado. Certo? Obrigado, Rádio Voz. Obrigado, Rádio Renascer. Blog Cidade Olímpica Geral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até segunda-feira, viu? Fui!